Olá, seja bem-vindo. Entre 20 e 24 de agosto vai ser promovida em todo o país a 11ª edição da Semana Justiça pela Paz em Casa. A ministra Carmen Lúcia, que preside o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça, fixou como meta do Judiciário alcançar já em agosto 1.000 sessões de tribunais do júri contra réus de feminicídio. Desde março de 2015, o Brasil tem uma lei específica para feminicídio, que aumenta a pena para os autores de crimes de homicídio contra mulheres. A aplicação dessa qualificadora, uma agravante, né? Aumenta a pena mínima desse crime de 6 para 12 anos de cadeia. A máxima é de 30 anos. E para quem não sabe, a gente tem uma estatística nada boa para o nosso país. Um levantamento da ONU de 2015 mostrou que o Brasil é o 5º país mais violento do mundo para as mulheres. De lá para cá não tem um levantamento oficial novo, mas a situação não mudou muito não. E é sobre esse tema, feminicídio e violência contra a mulher, que nós vamos falar hoje aqui no Band Entrevista. Nossa convidada é a advogada Elisângela Zilioto, da Comissão de Combate à Violência da Mulher da OAB do Distrito Federal. Muito obrigado por atender nosso convite, prazer tê-la aqui. Prazer é meu. Antes da gente começar a falar exatamente sobre casos e tudo, eu queria começar com uma dúvida de definição mesmo. Nem todo crime contra a mulher é caracterizado como feminicídio, né? Qual é exatamente a definição? O feminicídio, ele é o homicídio praticado em razão de ser mulher. Você desqualifica a pessoa pelo fato dela ser mulher. Então, por eu ser mulher, eu sou menos. Eu sou um ser inferior, então você pode me matar se eu não atender às suas expectativas. É o crime realmente em função do ser mulher. Quer dizer, um roubo seguido de morte vai ser tratado como um latrocínio, Sim. como uma rixa de família, rixa entre pessoas, não seria feminicídio? Não, o feminicídio ele tá inserido ali num contexto de violência familiar, no contexto de violência doméstica, no contexto de violência contra a mulher. Eu geralmente digo que o feminicídio, quando chega no feminicídio, ele já é a última fase da metástase do câncer, que começou ali na violência, num tapa, num xingamento, e ele foi evoluindo. Ele foi tendo essa metástase até chegar no feminicídio. Existem sinais, né? Os sinais vão acontecendo ao longo do tempo até chegar nesse ponto aí. A mulher normalmente é capaz de identificar esses sinais? Isso é muito complicado, porque para ela identificar esses sinais, ela tem que se ver como vítima. E muitas mulheres não conseguem se enxergar como vítimas de uma situação de violência, de uma relação violenta, de uma relação conflituosa ali. E às vezes o homem também não consegue se perceber como agressor. Então, para você conseguir perceber os sinais de que você está sofrendo essa violência, que você é vítima dessa violência, tem sinais, óbvio que tem sinais, mas você precisa se perceber nessa relação de violência, nessa relação abusiva. E quando vamos dizer assim, quando isso vem numa relação de amor e tudo é muito mais complicado ainda. A pessoa nem quer aceitar que seja isso, né? Exatamente. Ela justifica o agressor. Ela dá desculpas, ela se culpa pela agressão do parceiro. Ele foi violento, mas o que eu fiz para gerar essa agressão? Então, isso é muito complicado, isso vem de uma cultura mesmo. Agora, qual a importância vamos dizer assim, dos reconhecimentos jurídicos, né? Como a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, ambas são relativamente recentes, né? Mas já existe um histórico, uma estatística de bons resultados? Sim, porque a partir do momento que foi criado esse instituto jurídico, você criou o tipo penal que não existia. Então, a partir do momento que você tem esse tipo ali criado, esse tipo penal, as situações que antes você não conseguia abarcar, você já pode abarcar ali. Então, um exemplo, se você estiver andando na rua e você vê a sua cunhada ser agredida por alguém, por um homem, qual a sua primeira, o que você vai fazer? Tentar protegê-la. Você vai chamar a polícia, não vai? Mas se você estiver em casa, no almoço de família, o seu irmão agride a sua cunhada? A gente vai tentar dar um jeitinho ali dentro mesmo. Você vai tentar dar um jeitinho ali dentro, mas as situações não são iguais? É verdade. Não é um crime? Então, o que acontece com a violência doméstica, a violência contra a mulher, é que
As pessoas costumam desqualificar que aquele que acontece ali dentro da família não é o mesmo crime que acontece na rua. E é o mesmo crime. E aí vale tanto para a mulher como para a criança, para o adolescente, né? Os filhos também merecem um corretivo e tudo, né? Sim, exatamente. Então, a partir do momento em que você cria esse instituto, que você cria esses meios, a própria mulher que estava ali sendo vítima, ela começa a perceber, não, peraí, isso não é normal, isso não é certo, eu não tenho que aguentar isso, eu tenho um meio de me defender. Eu posso ir lá e posso denunciar essa relação abusiva que eu estou sofrendo, eu não preciso ficar aqui presa nisso. Agora, essa história de eu posso ir lá e denunciar é outra história que é complicada, né? Porque a gente está cansado de ver quando o Congresso discutia a elaboração dessas leis, já se falava nisso, né? Que a mulher tem muita dificuldade de chegar numa delegacia pelo menos tinha na época, para fazer a denúncia. Era tratada com desdém, com piadinha. Ainda hoje? Isso mudou? Não, sim, melhorou muito, mas ainda acontece. Quando você chega na autoridade, não estou generalizando, sim, existem casos e casos, mas quando você chega lá com a cliente, ou você sofreu aquela violência, você está num estado emocional, psicológico abalado, a primeira coisa que a autoridade vai falar assim, não, tem certeza que você quer fazer isso? Tem certeza? E assim, ali você está desqualificando a violência. Você vai estragar a vida da pessoa, pensa nos seus filhos, pensa nos seus filhos e a família também. Aí, é por isso que a violência doméstica, tem tantas nuances, é tão difícil da mulher se livrar desse ciclo. Porque vem assim, ó, pensa nos seus filhos, pensa na sua mãe, o que é que os vizinhos vão dizer? E aí, muitas vezes, acaba retirando, fazendo a queixa e depois retira a queixa, né? Com o advento da Lei Maria da Penha, essa possibilidade foi retirada. Porque muitas vezes acontecia o quê? Ela ia lá na delegacia, registrava a ocorrência, aí vinha a pressão do agressor, essa pressão ela ia lá na delegacia e retirava. Hoje em dia isso não pode mais por conta da Lei Maria da Penha. Se você foi lá na delegacia, registrou, automaticamente já gera um processo, então você tem que ir numa audiência de justificação e só lá você pode, de frente para o juiz, você pode retirar ou não. Dependendo do caso, o juiz vai lá, vai analisar e ver o que está acontecendo ali. Então, essa possibilidade de retirar da delegacia não existe mais. O nosso tempo do primeiro bloco já está acabando, mas eu queria fazer uma pergunta. Nós temos exemplos de outros países que adotaram trajetória parecida, legislação parecida e que, no final, os seus dados também foram bons? Sim, eu não tenho esse conhecimento agora, mas com certeza. E no Brasil também, o problema do Brasil é cultural. Tem que mudar a cultura, precisa investir em educação para que esses dados melhorem. Esse é um ponto interessante, a gente volta a falar dele daqui a pouquinho, tá? Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho, na sequência com a advogada Elisângela Ziliotto falando sobre feminicídio e violência doméstica. Rapidinho, tá?